Peter, eu acho que tu dispensa apresentações, Oi, né? tudo bem? Mas para quem não te conhece ainda, eu vou falar depois um pouquinho de mim, porque eu acho que a maioria não me conhece, né? Mas eu gostaria então de iniciar contigo, falar um pouquinho do teu trabalho, né? Como cinesiólogo, uma apresentação rapidinha aí pro forma. Ok. Eu que tenho que me apresentar ou você vai? Você vai se apresentar. Eu vou me apresentar? Não, Ah, essas coisas assim, eu sou um viajante entre vários mundos, né? Europa, Estados Unidos e Brasil, eu tenho uma escola internacional, eu tenho estado desde a pandemia mais fixo no Brasil, mas eu represento uma escola muito antiga de fitness, wellness, escola de Academy of Vienna für Gesundheitsförderung und Bewusstsein. Então a gente trabalha com ministro, trabalha com esses, é tipo uma escola técnica que trabalha com algumas universidades, não, né? Então, assim, no fundo, nós somos parte de uma grande associação de fitness. Eu sou o master teacher dessa escola, né? Ela está um pouco parada, porque tudo diminuiu muito. A nossa ainda está em situação de guerra, a gente vai falar aqueles nomes, mas a pantomima, né, que nós estamos vivendo ainda continua lá, muito extremo. O Brasil está mais tranquilo, acabou que eu fiquei aqui. Mas eu sou ator, pesquisador, todas essas áreas de desenvolvimento de técnicas de fitness, de operação miofascial, da osteopatia, da cinesiologia. Então, hoje eu sou verdadeiramente um autor, eu escrevo livros sobre isso que eu pesquiso. E eu dou aula no mundo inteiro. Eu estou aqui no Brasil, as razões foi para trazer a escola. A escola tem algumas técnicas que eu queria que fosse brasileira. E uma dessas era low carb. Então, eu estou empurrando a low carb e a cetogênica desde ano 2000, o mundo afora, e no Brasil desde 2009. E isso trouxe em si vários benefícios. Eu estudei com grandes mestres na Europa e estão trazendo coisas para o Brasil. Algumas coisas, o brasileiro ele tem uma capacidade de ser mais veloz na implementação de ideias novas e trazem resultado. O europeu você precisa ser mais, demora mais, né? Com mais força. Mas no final das contas, as pessoas que trabalham com essa forma de alimentação, elas percebem uma melhora gratificante entre 150 doenças, mais ou menos, todas elas relacionadas à síndrome metabólica por abuso de carboidrato. E a grande questão é essa, né? Se é low carb, se diminui o açúcar da alimentação, cura tudo, e realmente toda doença crônica, toda dor crônica pode ser curada por isso, nós precisamos ter pesquisas profundas, acadêmicas, e não esperar alguém como eu que fica pesquisando sozinho, como você, pelo esforço próprio. A dificuldade que a gente tem de unificar esses pensamentos acadêmicos com a verdade do dia a dia clínico. Né? Peter, Você faz uma o pessoal intervenção. está pedindo para te falar um pouquinho mais alto, chegar mais perto do microfone. Eu acho que o som está meio baixo. Vamos ver se... Eu vou pegar aqui o headphone e vai melhorar. eu já coloquei aqui também, porque eu acho que fica melhor. Que todo mundo quer... Ah, ficou melhor. Melhorou? Melhorou. Todo mundo quer te ouvir, né? Não, eu hoje passei o dia inteiro trabalhando, estou direto, sem pausa nenhuma, em jejum, né? Então, assim, talvez a minha voz já não esteja mais tão forte. Vamos lá, vamos fazer uns toquezinhos aqui. Então, a gente foi, ao longo desse longo caminho, pelo menos o meu, né, de 35 anos de área profissional, fomos descobrindo muitas possibilidades de cura em relação a esse leque de doenças crônicas que a medicina clássica ou ortodoxa realmente tem uma certa dificuldade de solucionar. E com simplicidade, né? A questão toda é parar de atrapalhar o corpo. E a minha pesquisa, a minha paixão é a anatomia. Eu desenvolvo técnicas de cura pelo toque, pela mão. Apenas conhecimento.
Então, assim, para mim, a pessoa que quer melhorar a sua condição, seja dor ou doença, ela tem que estar proativa. E é isso que eu distribuo, esse conhecimento, porque não pode me pertencer. Eu não posso segurar a cura como segredo para ganhar dinheiro. Isso não é o que eu faço. Eu ganho meu dinheiro com aquilo que as pessoas não conhecem de mim, né? Então, discurso sobre alimentação, discurso sobre toques simples para cura, e mostro caminhos, né? Abro uma porta, mas é cada um por si, cada um tem que ir esse caminho ou não, né? Fazer experiência ou não. E decidir se eu só falo besteira ou eu apenas estou apresentando uma possibilidade, né? E esperar os estudos mais profundos, que demoram um certo tempo para chegar. 20, 30 anos depois, se você está afim de ficar 20, 30 anos com dor, não leia o meu livro. Se você quer solucionar isso mais rapidamente, converse e escute a nossa live, né? Agora eu vou passar a bola para você. Eu vou passar para você, porque eu acho que você tem muita coisa para contar aí que me interessa também. Tem mesmo, né, Peter? Então, assim, para quem não me conhece, né, eu sou a Alessandra, criei o perfil aqui, o King Carnívora, justamente para divulgar, né, e para ajudar as pessoas, né, eu não tenho interesse econômico nenhum em cima desse perfil. Tudo que eu passo aqui, né, na medida do meu tempo e do possível, é para ajudar, né? E essa live de hoje, para mim, é super importante, por quê? Porque o Peter, na verdade, foi o divisor de águas, vamos dizer assim, para mim, né? Eu era uma fibromialgica, né? 12 anos de dor, né? Eu tive aos 40 anos... 12 anos. Aos 40 anos eu tive um câncer de mama. Eu usava um Mirena na época e fiz quimioterapia, radioterapia, terapia anti-hormonal e desde lá eu só vinha num crescente de dor. Passei por todos os médicos, fiz todos os tipos de medicação, mas eu nunca segui muito adiante, me fazia mal, já não tomava. Eu sempre busquei ter uma alternativa diferente, né, do que entrar naquela coisa da medicação. Então, assim, durante esses 12 anos eu já fiz de tudo. E eu gosto de pesquisar, eu sou uma investigadora, então eu comecei a pesquisar sobre a vitamina D, comecei a pesquisar sobre o glúten, sobre a low carb. Eu já venho de um histórico lá atrás com a dieta das proteínas, porque eu tive uma farmácia de manipulação nos anos 90 junto com um irmão, e a gente trabalhou com a dieta do Atkins, né? Então eu tinha um conhecimento da dieta proteica, mas a gente vem e a gente vai muito no embalo, né? Vamos dizer assim, das novidades da sociedade, e aí eu comecei a fazer a dieta do prato colorido, né? Então, assim, primeiro eu tirei o glúten, não resolveu, introduzi a vitamina D, sempre na esperança de que aquilo ali fosse tirar a minha dor com a mão. Entrei numa dieta super colorida, comendo muito orgânico. No início me senti bem e depois a impressão que eu tive que assim, que tudo descambou, porque as minhas dores eram horríveis, eu não conseguia levantar da cama sem dor, o tornozelo era enrijecido. A dor no pescoço, e também os meus últimos 2 anos foram de um bruxismo absurdo. Eu comecei com uma dor... O estresse você morde, né? Sim, você mas uma dor que eu fui fazer investigação de ressonância, de tomografia, para ver se eu não estava com um câncer em hipófise, alguma coisa, porque a minha dor era absurda. Nenhuma medicação tirava a dor. Claro. Então, assim, eu vinha de 2 anos de bruxismo, e hoje eu associo muito a esta minha plant-based, porque eu comecei a trocar a alimentação, eu sempre fui muito carnívora, minha família é carnívora. Ai, tá lindo, Peter. Minha família é carnívora. Acabei de descobrir, você nem sabia o que é. E quando tá ótimo. Quando eu entrei na plant-based, assim, as dores explodiram. E aí, eu assisti uma live da doutora Sara Marilyn sobre a carnívora. E como eu já tinha um pezinho lá na carnívora, não, uma live dela...
Depois eu assisti com você. Eu assisti primeiro com ela. E aí, foi em novembro isso. Aí eu entrei na Carnívora. E a Carnívora começou a me ajudar. Daí depois você fez uma live com ela e aquilo ali para mim foi a maravilha. Entrei lá no seu grupo do Telegram, eu li todas as mensagens, do início do grupo, porque se eu quero saber tudo, o que está acontecendo aqui? E eu fui te acompanhando, fazendo um monte de perguntas lá no grupo, né? E já estava numa base carnívora, só que eu estava consumindo um pouquinho de frutas ainda, um pouquinho de legumes, algumas saladas, porque a gente não consegue largar tudo de uma vez. E quando eu entrei na restrição da carnívora e comecei a fazer o teu protocolo com a OX, com a IVM, né, entrando numa carnívora restrita, foi a minha libertação. As minhas dores desapareceram, o bruxismo desapareceu, eu tinha mais lucidez, né? Eu sou pós-graduada em neurociência e comportamento, eu enxergava a questão do brain fog, eu não tinha muito raciocínio, eu esquecia muito as coisas, e nossa, em uma semana, assim, parecia que a minha mente estava aberta. Eu conseguia estudar, eu conseguia guardar, eu conseguia gravar as coisas, né? Parabéns. Maravilha, parabéns. Ânimo. A gente vê, né, a sua melhora a olhos vistos, tá? Eu acompanhei um pouco, né? Quando eu comecei a formar o grupo, você foi uma das primeiras. Então, assim, realmente você melhorou e melhorou e melhorou e tá, assim, brilhando. Parabéns. Top. Sensacional. Nada diferente disso é o que eu desejo para cada um que veja essas lives e descubra para si esse caminho de cura, né? Exato. Porque não é o protocolo do Peter, entende? Não é o protocolo do Peter. A gente chama também de dieta Atkins, né? Aquilo que ele fez lá atrás. Mas a maioria das pessoas leu o primeiro capítulo e não leu o segundo, não leu o livro até o final, né? Porque se você olhar lá, a primeira fase da Atkins é praticamente carnívora. Sim. O erro dele está em permitir lácteos, queijo, né? Lácteos, Era a mesma discussão que eu tinha com o mestre, que era o Dr. Lutz, meu mestre de nutrição, que era o pioneiro da low carb na Áustria. A maioria dos austríacos não conhecem o Dr. Lutz, mas ele cura diabetes desde 1967. Por favor, leiam o livro dele, tem em alemão e inglês, Life Without a Bread, Leben sem pão, né? Que é muito contemporâneo ao Atkins. O Atkins acertou em tudo que ele fez, como o Dr. Lutz, como o Williams e o Bunn, todos eles erraram na questão do lácteo, né? Então, assim, o lácteo é uma questão fundamental, porque envolve esse outro tema da live de hoje, que é o parasita. O lactobacilo vai se alimentar o fungo negro, que é o Candida albicans. Então, a gente tem uma relação direta em açúcar, né? O Cândida, o fungo negro, a podridão negra, o Xantana campestris, Goma xantana, são nomes, milhões de nomes diferentes para a mesma coisa, a levedura, né, que nos come por dentro. E a cáries, né, é a fibromialgia. Então, se você não resolver o processo fermentativo no intestino, o que ocorre é a perfuração ao longo dos nervos. O nervo desencapado é o que a gente pode... das sintomáticas desse leque, né, é a fibromialgia, sem dúvida, e o brain fog é quando já está, né, no córtex frontal. Então há diversas relações físicas, fisiológicas, bioquímicas, afetam a estrutura toda. Ah, Alessandra, eu só posso bater palma para alguém que fez todo esse caminho que você fez, né? E tá linda, maravilhosa, brilhando, você tá com uma luz interior, olha, de felicidade, que é muito difícil de alcançar quando você está doente ou dolorido. Com doença crônica, você não tem vida, né? A pessoa perde a vida. Não, e Peter, assim, eu passei por todos os tipos de busca, inclusive na questão espiritual, buscando terapias holísticas, eu fiz de tudo. Só que quando eu cheguei num momento em que eu comecei a enxergar que a minha alma não estava doente, era o meu corpo, porque nós temos um veículo físico aqui, neste plano físico, né? A nossa alma perfeito. Precisa ser curada, mas se o teu corpo não está curado,
né? E mais essa vibração desse monte de parasitas, né, desses patógenos que a gente também tem no nosso corpo, é uma vibração muito baixa. Então a gente tem que enxergar isso tudo para começar a raciocinar de que não existe cura somente através da parte espiritual, porque eu fui em busca muito disso, né? E sempre numa esperança de uma cura, porque a fibromialgia, ela é tida como uma doença emocional, né? E isso... Ela é tida como uma doença incurável. Sim. Então, você não existe. Não existe. Como é que você conseguiu se curar de uma doença incurável? Então, você está fora da curva, minha filha. Então, não, nada disso então é verdade. quem quiser curável, sair da curva... mas não é emocional. Quem quiser sair da curva, vem, né? Então, assim, Peter... Mas não é do Peter o protocolo. Okay. Agora o protocolo é da Alessandra. Inspiração. E de todo mundo que quiser usar, né? Exato. Você tem que se apropriar disso, tá? Ok. Promete? Comprometida, né, Peter? Tá? Desde que a gente já não começou. É do Peter. Ok. Não, já coloquei lá no grupo do Telegram. Peter. Protocolos aqui Carnívora com inspiração nos ensinamentos do Peter Piccoli, ok? Não, mas o Peter também se inspirou, eu vou dizer a palavra claramente aí, veja bem, o Windows foi roubado da Xerox, né? Se você caminha, você sabe dançar. Não tem uma palavra que nunca foi dita, de acordo com o Renato Russo. A verdade é que água oxigenada, não fui eu quem inventei, né? A cura pela água oxigenada, desculpe, eu não vou mais falar AOX, tá? Pessoal, a água oxigenada foi criado por um bioquímico brasileiro na década de 60. Eu que, por acaso, esbarrei com esse livreto, mas não é minha, nunca foi minha. Na verdade, eu não uso nada, né? Eu não uso nem bicarbonato de sódio, nem AOX, nem IEVM, eu não uso, né? O meu pensamento é muito mais simples que tudo isso, na verdade. O meu remédio é o toque, são os meus dedos, né? É isso que eu ensino. Foi o que eu ensinei para você. Eu acho que isso que foi o divisor de água, sem dúvida. Acertou a dieta, né? Porque, na verdade, parece ser um erro bobo, mas que desencadeia a cada refeição um machucado. E não tem como curar, né? Mas se você tira esse ferimento regular o tempo todo, a partir do intestino, pelas artérias, veias, sistema nervoso, você tem uma chance de curar. E aí precisa apenas achar esses botõezinhos que estão espalhados pelo corpo para ver a sua questão individual da localidade machucada, né? Porque um ponto linfático endurecido compromete uma área toda. Então foi isso que você aprendeu comigo, né, Alessandra? Não foi a dieta. A dieta você já tinha conhecido no Atkins, a água oxigenada todo mundo usa. Agora, que foi proibida e que a gente é censurado de falar sobre que o oxigênio pode desativar o parasita, você pode falar. Terapia de ozônio quase foi proibida no Brasil. A água oxigenada foi proibida no mundo inteiro, porque senão você não precisa de remédio, medicamento. Né? Tudo que é bactéria, fungo, parasita produzindo metano e amônia, você desativa. As bactérias anaeróbicas, você desativa com oxigênio. Por isso que o movimento faz parte dessa história, mas se há um represamento local, tem um ponto de pressão ali, não tem como o exercício, o sangue chegar lá. Aí fica inchado, né? Tem um represamento. Aquele inchado é o líquido que o corpo põe no local para diluir o veneno preso no local. Então, o toque, para mim, é a minha cura. Eu desenvolvo cura pelo toque. Os protocolos que você mostra ali, como sendo do Peter, inspirados no Peter, sinto muito, pessoal, não é de minha autoria, necessariamente. A cura de bicarbonato de sódio já existe há 150 anos. Nenhuma novidade. Todo mundo sabe que se passar água com bicarbonato de sódio em cima do fungo de parede, limpa o azulejo. Né? Passa água com cloro, limpa a água podre, tira o fungo. Não é do Peter isso. Né? O Peter não trabalha com remédio. O Peter mostra um caminho. Né? Quem quiser ir, o caminho já está posto.
A Alessandra, por acaso, acabou de postar. Então, pessoal, vamos conversar sobre tudo isso que é possível, né? Eu vou deixar a Alessandra voltar para o tema dela, mas não é do Peter, por favor, não é do Peter. Gente, é então, de todo mundo, é de cada um que se apropriar. Pega na mão e usa. Isso, mas E vê se Peter, funciona. a gente precisa ter alguém para trazer isso, né? E você trouxe isso para mim. Então, eu tô levando para quem mais queira, certo? Ok. Eu acho que é por Assim aí, eu aceito. né? Então, assim, eu gostaria de te fazer algumas perguntas, porque eu vejo que existem algumas dúvidas com relação à estratégia carnívora como um caminho. Olha aí, ó. Depois a gente vai falar direto disso. Quantas gotinhas, vamos lá. E eu queria que você falasse, assim, primeiramente, por que a estratégia carnívora, ela auxilia, né? Ela seria a mais indicada quando você fala, assim, que aqui no Brasil o melhor alimento para a gente consumir seria a carne, né? Em função de toda a contaminação, de todos as outras questões. O porquê que a carne auxilia nesse processo, né? No caso da desparasitação, né? Juntamente com... A gente está falando também da fibromialgia especificamente? Não, sim, mas eu estou falando no geral. No geral. No geral, Tá. para as pessoas em geral. Para quem tem problema de intestino, quem tem problemas de dores crônicas, de autoimunes, né? Porque eu acho que isso é uma coisa só, né, Peter? Não, é justo, é uma síndrome, né? Então ela tem diversas expressões multifatoriais e todas elas você tem que abraçar de alguma forma, né? Porque é como se fosse uma régua cronológica, né? Então dentro da barriga da mãe pode já ter ocorrido a infestação fúngica, por exemplo. Então está no umbigo. E aí vai se alastrando. A partir daí são 800 artérias e veias com nervos, né? A placenta da mãe, o cordão umbilical, a perfuração que o fungo é capaz de fazer, e aí é o corpo inteiro. Só ao redor do umbigo, o intestino delgado são 82 metros quadrados de tecido. Né? Uma quadra de tênis. Qualquer perfuração ali vai fazer outros machucados em qualquer outro lugar. A bala entra no umbigo e sai no ânus, sai atrás da cabeça, sai no dente. O fungo ele é aleatório, né? Ele se distribui assim. Então ele vai atrás de onde ele encontra alimento. Ele tem uma ressonância ao açúcar, né? Não só ao metal pesado, à química, né? O flúor é o típico, o silicone é típico, o mercúrio é típico, né? Ele gosta de metal pesado, ele gosta de química e ele gosta de açúcar. O podre gosta do inocente, do doce, né? Então ele corre atrás, se ele encontra alimento, ele prolifera. Ele cria uma localidade comprometida, certo? Então você pode dar o nome de inflamação. A inflamação que faz parte da fibromialgia, então não pode ser tão emocional, é o caminho de cura do corpo. Não pode ter medo da inflamação. O problema é que a inflamação ela tem 4 fases, né? Inchaço, que é o tumor, o calor, né? Fica quente, color, que fica vermelho, e aí o bolor, né, que é a última parte dela, que é a explosão do sistema imunológico, se joga em cima daquilo, explode, aquela matéria orgânica toda tem que ser eliminada, e se a linfa não drena, quem faz a limpeza do ambiente, quem come o necrótico, o morto, o velho, o machucado, é o fungo negro, né? Então, se o seu sistema imunológico, as suas killer cells, o seu sistema imunológico consegue alcançar, e para isso é o sistema linfático que é necessário, o sistema linfático é muito mal estudado, né? Não tem estudo sobre isso de verdade, mas ele pertence ao sistema cardiovascular. Não são as veias que carregam os detritos metabólicos para fora. Passa pela veia, mas vai para o nódulo linfático. E se o fungo está ali alojado, então é isso que ele faz, né? Ele incha aquele lugar, fica acidificando e vivendo disso. Então, o primeiro passo sempre de cura, desde o início de Hipócrates, do cajado, é limpeza do intestino. O cordão umbilical fala bem, ou é da mãe ou é do filho. A gente não consegue mais separar celularmente onde começa a mãe, onde termina o filho, é tudo uma coisa só, né? Então a placenta da mãe se reproduz no mesentério, que é essa parte, né, do abdômen,
junto com o plexo solar, com o fígado, pâncreas, baço, rim, intestino grosso e intestino delgado. Se isso aí é uma parede unicelular, na hora que há uma perfuração, tudo pode acontecer em termos de consequência de endometriose, que seria a camiseta virada ao avesso, na pele de dentro do endométrio, sendo repuxado pelas cólicas intestinais, até uma mudança postural, a ponto de eu tentar mudar a posição de movimento justamente para não sentir a dor. Então tem tanta história dentro de um pensamento de fibromialgia, e todos eles relacionados com açúcar, e possivelmente, se há então inflamação também com um parasita, o pensamento de quem está com dor é tomar um remédio, impedir a inflamação, e aí não ocorre a cicatrização correta. As células têm uma especificidade, que são definidas para a regeneração do tecido machucado, justamente pela autofagia, que agora vocês todos já sabem o que é, né? Na época que eu comecei a estudar isso, nem se sabia. Mas as suas células imunológicas comem. Vamos dizer assim, aqui está o tendão de Aquiles. Aí o cara faz muito esforço, rasga o tendão de Aquiles. Aí vem as killer cells, comem o que está necrótico flutuando no sistema, come aquilo que está preso no machucado, mas está morto, e aí come a parte viva. Quando ele come a parte viva, você sente a dor, porque está vivo. O morto não causa dor. Então, quando ele come a parte viva, é que você começa a pensar em termos de dor. Aí toma um analgésico, no lugar de construir um tecido novo, constrói uma cicatrização, uma estrutura calcificada dentro de um tecido, que pode ser elástico ou endurecido, não importa. Essa estrutura, que a gente chama de calcificação, tem fibrinogênio, se torna uma estrutura contrária ao movimento natural, e aí acaba rasgando de novo, ficando poroso. Isso também se torna uma estrutura onde a química se aloja, o parasita se aloja. Que é assim, a rigidez, tomar analgésico. A rigidez da fibromialgia é exatamente isso que tu explicou agora. Perfeito explicar a tal da rigidez no calcanhar, porque é um dos sinais, né? A fisioterapia vê a idade funcional de cada pessoa, de cada cliente, justamente nessa capacidade de flexionar o tornozelo, o calcanhar, esse movimento que precisa ser acertado com o cerebelo aqui atrás, né? Então tem uma ligação direta com o seu dedão do pé, com o movimento do seu calcanhar. Quando começa a ficar complicado, porque está tudo dolorido, então o cérebro começa a travar essa flexibilidade que tem que andar sobre raiz, pedra, buraco, grama, escorregar. Você deveria estar o tempo todo, né, mexendo o calcanhar de forma diferenciada. O chão reto já é uma coisa da civilização que não tem nada a ver com a realidade. A realidade humana é andar sobre pedra, andar sobre buraco, andar sobre grama, buscar na floresta alimento. Então estaria o tempo todo mandando informação de espaço, né, tempo, né, de movimento, né, de sensação tridimensional de onde você está, né, direto no córtex frontal. Justamente esse movimento leva todo o fluido pela coluna dorsal até dentro do cérebro, né? E quando começa então a doer no abdômen, porque é lá que perfura, é lá que o fungo fermenta, é lá que ele se evolui, né, de talvez um simbionte para um parasita, quando ele perfura ali, as dores são tão incríveis que os nervos começam a ser desligados para você não sentir. Porque se você sentisse a dor que realmente estava no seu cérebro intestinal, você estava sentindo em todo lugar. Você fala do córtex, fala do brain fog, fala da trava maxilar, mas não fala da dor que estava ocorrendo no intestino. Porque o nervo está desencapado, então você não sente nada. E se você não sente nada, é porque o sistema de sobrevivência quer permitir a você ir justamente buscar o alimento na floresta, né? Então você não sente no abdômen. A dor de fibromialgico no abdômen é invisível. A maioria nem percebe mais. Tem na primeira TPM, primeira vez que ovula, mas acaba não sentindo mais, mas dilata cada saladinha, cada fruta, começa a dilatar o abdômen, né? Tinha dilatação abdominal, Alessandra?
Eu não tinha muita dilatação abdominal, eu tinha inflamação, eu tinha muita gordura acumulada no corpo inteiro, assim, com celulite, inflamação mesmo. Hoje sumiu tudo, é impressionante. E É eu impressionante. tinha dor intestinal. Eu sentia a minha dor intestinal. E assim, eu tinha uma fisgada do lado Isso é muito esquerdo. raro, né? Isso é muito raro. É, Você conversar com os fibromiálgicos e você fala de dieta, a primeira coisa que eles falam para você, você é louco, sai fora, não tem cura, é emocional. Foi o que você me disse. Então você deve ter escutado essas histórias algumas vezes de alguns médicos, eu já vinha, xamãs, sei eu lá, vinha quem você... observando o meu corpo. Eu sabia os alimentos, exatamente os alimentos que me faziam bem e os que me faziam mal. Então, assim, eu tinha dores intestinais. Eu sentia. Tinha coisas que eu jamais poderia comer. Espinafre era uma coisa que me destruía. Hoje eu entendo por quê. Dor Não de é só você que o cabeça, espinafre destrói. manjericão. Então, assim, várias coisas eu Calma, deixei. dá um passo para trás. Veja o clássico do espinafre. Isso é sensacional. Olha o Popeye, meu Deus, o cara é careca, não tem dente, tem um olho fechado. Olha o olho fechado aqui, ó. Né? Ele, sinto muito, o espinafre é uma grande mentira. Aquele ferro todo que supostamente o espinafre tem, pessoal, sorry, queijo parmesão tem mais ferro que espinafre. O cara que fez esse primeiro cálculo, que ninguém pensou em refazer, errou. Errou no cálculo. Vocês ainda seguem essas tabelas nutricionais que falam bem do espinafre. Mil perdões. Mas a verdade é que o espinafre, por causa do oxalato, o cristal de oxalato, presta atenção nessa palavra, oxalato, quando ele chega no seu sistema, é dor de cabeça, é todo... O espinafre é assim, um exemplo perfeito, não é? Todo mundo acha que espinafre é saudável. A gente obriga as crianças a comerem espinafre. Se você não comer Exato. espinafre, não tem sobremesa. Não tem jeito, pessoal. Espinafre não é saudável. Principalmente no país mais agrotóxico do mundo, que é o Brasil, né? O Brasil é o país que tem mais veneno no alimento hoje em dia. Pois é, Peter. Só que também tem, a Eles... gente também acha que os orgânicos fazem bem, só que tem o antinutriente da planta, que está se defendendo Que é o ali, oxalato, é o né? cristal, né? Exatamente. Então, assim, é importante frisar isso. Não é porque é orgânico que ele não é híbrido, que ele não é ruim. Não é porque eu produzo orgânico que ele não é geneticamente modificado, né? Então, assim, isso a gente vê muito bom no brócolis, né? Eu falo muito isso. Olha, brócolis, repolho, couve-flor, repolho roxo, couve de Bruxelas, é tudo mostarda, né? Partes da planta mostarda. A gente vai descobrindo essas coisas ao longo do tempo. Deixa eu te perguntar, quando foi a primeira vez na sua lembrança que você comeu brócolis, por exemplo? Nossa, eu já tinha uns 17, 18 anos, porque Quer dizer que antes disso não existia, né? na horta da minha casa, no interior, tinha alface, rúcula, radite, rabanete, cenoura, brócolis. Aí o cara fala assim, ó, para curar a dor que o brócolis ou o espinafre faz, compra gojibé da Ásia, né? Essa maluquice. Você acha que Deus seria tão simplex, né? Tão vulgar, tão vingativo, que ele ia botar a solução somente na China? Cada país tem a sua solução, né? Em termos de alimento e medicina, remédio. Mas basicamente é isso. Planta é remédio, carne alimenta. Só para responder a sua pergunta. Todos os seus ancestrais caçavam. Coleta era muito pouco. Não valia a pena o esforço coletar. Essa é a verdade. Então o ser humano é responsável pela dizimação de diversas raças super grandes, como a preguiça gigante, o tatu. Nós caçamos, comemos e matamos, tá? Então, assim, o ser humano é a única espécie que mata baleia, mata bisão, come antílope, come tatu, come capivara, come de tudo, come peixe, come, né? Sempre foi a caça. Né? E aí essa questão da espiritualidade também é muito importante de se entender. Se você quer viver no mundo, você tem que estar bem, né? Corpo são, mente sã,
A alma tem o templo. Corpo não são, mente nunca vai ficar são. A alma está onde exatamente quando você está cheio de dor? A alma é o espírito, né? O ânimo. Você está com doença, cheio de dor, sem vontade de sair da cama, A sua alma né? Não tem a sua força alma para tá isso. sendo puxada lá no umbral, porque a única coisa que eu tinha vontade era de me jogar do 8º andar. Aonde isso aí é? Do 8º andar, não é? Se suicidar. Exato, muitas Não vezes. está mais aqui. De dor. O nome disso é veganismo. O nome disso é veganismo. Vou repetir. O nome de suicídio vagaroso é veganismo. Veja bem, o vegano come carne, mas ele come a sua parede intestinal. 250 gramas de parede intestinal por dia. Não é incrível isso? Caraca. É muita coisa. Para refazer isso, a única coisa que refaz a parede intestinal, que fortalece a parede intestinal, meninas, nutricionistas, não é a glutamina, não é a biotina, é a carne vermelha. Então, se você olhar, a verdade é que a carne vermelha, ela fortalece a parede intestinal. A gordura animal, ela cura esses buracos que o fungo é capaz de fazer, que a gente chama de diverticulite ou diverticulose. Tem diversos nomes para a mesma coisa. Invisíveis, mas causando mal-estar no corpo inteiro, até você começar a tocar. Muito raro, né? Tem que ter muita consciência corporal. No seu caso, Alessandra, estou te elogiando, né? Para sentir, para saber que aquilo não está fazendo bem. Mas eu garanto que o divisor de água não foi o Peter, foi a Atkins. Na época você já começou a se ligar que a alimentação dava uma solução. Mas o Atkins Sim. E o Lutz e o Williams, todo mundo falava, olha, tá querendo fazer a transição e parar de comer açúcar? Tá com fome? Come queijo, que é muito simples, corta o queijo e põe para dentro. Não funciona. Acaba causando diarreias em grande quantidade. Então a gente fala assim, olha, a diarreia faz parte desse processo. Não faz parte do processo não, pessoal. A fibromialgia começa exatamente no ponto da diarreia, ou no nervo vago, ou no coração da linfa. Essas 3 estruturas, anota, pesquisa, vai lá no grupo da Alessandra ou do Peter, coração da linfa, não existe no Google, porque ninguém nunca nem falou sobre isso na anatomia. O nervo vago, descobrimos praticamente agora, é sério? Não. Nervo ciático a gente já ouviu falar, mas o nervo vago não. Ninguém fala, quer né, saber? Ninguém fala. Eu fui aprender agora na, sim, eu tenho visto agora no Instagram. O que era o nervo vago. E muito de leve, assim, en passant. Repete isso. Você aprendeu do nervo vago na minha pós-graduação de neurociência. E muito de leve. De neurociência. Muito de leve, porque Nunca ouviu falar. Porque eu tive que pesquisar o nervo vago fora das minhas aulas. Né? Não, mas então... eu tenho que defender os professores, né? Eu sou professor de anatomia, eu dou aula de 1 ano e meio de anatomia em universidade, tá? Então, assim, ninguém sabia nada do nervo vago, meu Deus do céu. Falava-se tudo sobre o ciático, mas entenda, é uma árvore de nervo. Então, tu faz o nome que você dá para ele. Não importa se você está pressionando no dedo do pé ou no dedo da mão, é o nervo, a árvore de nervo. Se tem dor, tem nervo. Se não tem dor, não tem nervo. E essa é a questão da dor invisível. Então, pela perfuração do nervo vago do lado do umbigo, do lado esquerdo, já está no cérebro. Especificamente no nervo trigêmeo, que também não são só 3, são 5. E no final, é tudo uma coisa só. Não é? Ele serve o seu olho, serve o seu maxilar superior e inferior, serve a tireoide, serve a audição. Ele está dentro do cérebro. É lá que o fungo vai. Né? Ele atravessa pelo sistema que a gente chama de vestibular, né? O maxilar fica fora de posição, começa na dor de garganta, na dor de ouvido, na amidalite, antes de estar no intestino explodindo tudo. Mas a não ser que a mãe também já tenha candidíase, né? E aí está no umbigo, né? Entrou pelo umbigo, já foi para o intestino delgado. Aí depende um pouco se a dor é medial, a gente fala centralizada, né? Na altura do umbigo, ou lateral. Se é lateral, por exemplo, na perna, você vai na lateral da perna e sente dor, então é intestino grosso que corre pela lateral. Se corre mais pubendal, medial, no meio, né, aqui nessa área toda,
Então, o que acontece é que ele tem que ser o intestino delgado. Pelo toque você consegue perceber. Mas sem o toque, a gente não tem diagnóstico. Não tem diagnóstico que mostre para você esse parasitismo. É muito difícil você tem os tais dos falsos positivos e os falsos negativos. Olha, a verdade é que toda essa pantomima foi criada em cima de um teste falso. Continua sendo falso. O cara tem 40 ciclos para descobrir qualquer coisa. Até a manga pega o bilus, né? Tudo, o bode tem, a Coca-Cola tem. Como assim? Não dá para basear uma ideia de uma situação global em cima de um teste falso. Então você tem os falsos positivos. O sangue não vai mostrar. O sangue não está tirando o sangue do fígado, do rim, está tirando da periferia. E talvez na periferia você não tenha. Agora, nesse momento, a verdadeira pandemia sempre foi o fungo negro. O que ele chama de superbug. Então, assim, tem muitas coisas para descobrir-se ainda em relação à anatomia. Todo mês a gente encontra um novo órgão que nunca ninguém nem ouviu falar. Então os professores não sabem. Agora veja a relação. Você foi descobrir o nervo vago na sua pós. As pessoas na nutrição aprendem sobre low carb na pós. Uma pós, na USP. Em lugar nenhum você aprende dentro do sistema acadêmico sobre alimentação de baixo carboidrato. Mas é uma estação do ano que sempre existiu, né? O inverno sempre teve pouca fruta, pouca folha, com chão congelado, você não tira nem a raiz do chão. Então era caça. Se você pensar nos esquimós, peraí, meu amigo, que fruta? Em que lugar você vai encontrar ali alguma planta? Você não encontra nem madeira para tacar fogo, o cara comia carne sangrenta. O nome disso é Inuit. Dentes perfeitos, visão perfeita, físico perfeito, situação extrema, né? Foi aí que nasceu realmente o pensamento sobre alimentação carnívora, low carb, né? O Stephenson teve uma exploração para os Inuits, e aí ele viu, né, que os caras só comiam carne sangrenta, gordura, na verdade. Agora é mais do que isso, veja bem, a gente caçava pela gordura, era a gordura que a gente estava buscando, a gordura animal. A proteína que sobrava a gente jogava. E aí os lobos vinham, eles não vinham pelo osso apenas, não, eles iam comer a proteína que a gente não comia. Não era tanta proteína assim quanto o Dr. Lutz, o Atkins e eu também pensei. Nós somos lipovós, comedores de gordura. E quando a gente mudar o pensamento, botar assim, olha, todos os meus problemas começam no intestino, põe o intestino antes. Então começa a ter cura todas essas questões que não tem cura. Pensa primeiro que o problema está no intestino, limpa o intestino. E esse protocolo com certeza não é do Peter, tá? Não é. Nem a low carb é do Peter. O Peter é só um propagador. Eu sou o Luciano Huck da low carb. Nem isso, né? Porque não dá para falar desse cara, não. Você entendeu, né? A carne vermelha fortalece a parede intestinal. A gordura tampa o buraco do fungo. O verdadeiro antipatógeno do ser humano não é a vitamina C, sorry nutricionista, não é a biotina, não é o colesterol. O que afoga o parasita é o colesterol, aquele LDL que todo mundo acha que é ruim, que explode o coração. Estudos estão mostrando claramente, baixa de colesterol é demência e problema de coração. Morre muito mais gente com colesterol bom alto e o colesterol ruim baixo do que ao contrário. Então tem caras aí com 700 milimol de colesterol LDL, comendo há 20 anos um T-bone steak, que está zerado em tudo, inclusive da placa arteriana no coração. Ouviu, pessoal? Então, por favor, vai pesquisar. Pergunta para a Alessandra, o caminho dela é verdadeiro. Fiz uma postagem sobre a LDL, gente, fiz uma postagem sobre isso, meu LDL está subindo, e eu estou super bem, a minha proteína C reativa está baixa, a minha glicemia está baixa, meus marcadores inflamatórios de paratormônio baixaram, então, né, e eu sou prova viva de que isso faz bem, porque eu não tenho dor. Exceto quando eu dou umas fugidinhas, né? Porque a fugidinha... Também dou. Também dou.
É o tal do vício, né? Você percebe que é viciado quando você tenta cortar o carboidrato. Ali que você percebe, né? Primeira Exato. fissura, para você entrar na queima de gordura, olha, tem que ter muita coisa acertada, né? O Exato. Atkins não errou. O Atkins estava certo. O problema é chamar aquilo de dieta da proteína e permitir o lácteo. Mas ele tinha essa primeira 3, 4 semanas que era mais carnívoro. Peter, mas o grande Depois problema é que entrava os legumes de volta. O grande problema que eu via na questão da dieta do Atkins, né? A gente trabalhava, tinham médicos que prescreviam, tá? Aqui em Porto Alegre, que trouxeram essa dieta. Ah, legal. Mas o acompanhamento também era com medicamentos. Anfetaminas, né? Fenfluramina, era assim. Mas as pessoas se atacavam a comer creme de leite, queijos, iogurtes, porque aquilo ali era a base, entendeu? A base não era uma base carnívora, na verdade. A base era uma base, era muito mais láctea do que carnívora. É essa a diferença que eu vejo. Mas é importante entender que isso não é o Atkins. Isso foram seus doutores que fizeram isso, tá? Atkins não tem remédio, não. Não tem anfetamina, não tem... Sim. Reglar o apetite, não tem nada disso. Eles usavam a dieta do Atkins. Eu li o livro do Atkins, né? Mas eles usavam e faziam a medicação que eles queriam, né? Cada um bota o seu pitaco, né? Mas eu digo assim, no geral, as pessoas acabavam consumindo muito, porque como estava liberado ali os lácteos, né? A gente conversando com as pessoas, né? As pessoas consumiam muito lácteo. Eu sempre tive uma intolerância. Eu não podia tomar chocolate quente, para mim era uma coisa que me dava cólicas. Então, assim, eu não consumia muito, né? Eu não tinha esse consumo, nunca tive esse consumo de lácteos desde que eu raciocinei que não me fazia bem. Então, eu já consumia mais carnes e saladas. E eu nunca fui muito de salada, na verdade. Então, eu sempre fui muito da carne, né? E por isso... Mas você está em Porto Alegre, né? A sua ancestralidade é churrasco e chimarrão. A minha ancestralidade, cara, se eu te contar assim, o meu avô paterno, ele fazia churrasco ao meio-dia e eles ficavam comendo carne até de noite. E no outro dia ainda tinha mais a sobra do churrasco. Era churrasco todo final de semana. Eu sou super carnívora. Então, assim, para mim, entrar na carnívora... é barbada, eu amo. Foi libertação. Foi a libertação. Claro. Assim, poder comer gordura. Mas o problema também está na salada, né? Você entendeu. Você sabe disso. É melhor a gente falar antes que eles acharam que é carne com salada. Não é. Não. Carnívora é carne pura. Carnívora. Em alguns casos de desbiose, não entra nem ovo. Aí. Isso é importante. Queria tocar nesse assunto com você. Detalhe. Então, por favor, comece você que eu já estou embalado. O ovo, lá no início da carnívora, eu usei muito ovo, porque era a minha salvação. Assim, no meio da tarde, dava aquela fome, porque tem aquela questão da insulina que está ali presente, né? Até a gente conseguir regular isso. 1 semana, 2 semanas, eu consumia muitos ovos. 5 semanas, tá? Em regra, 5 semanas para regrar a insulina. Esquece o resto, tá? É que eu já vinha no jejum. Algumas pessoas conseguem 5 dias. Justo, você já tinha feito algumas experiências. Eu já vinha no jejum. Mas resistência à insulina pode demorar 5 meses. Olha só. Ainda bem que para mim não demorou. Para mim foram 2 semanas assim que eu tava comendo reboco da parede. Mas o ovo e o bacon de supermercado mesmo, né? Baconho. E foi o que me salvou. Você tá falando de Seara, eu compro esses perdigão. Tinha um que era crocantezinho, assim, sabe? Tem um que aqui a gente tem que é da Dona Marta. Ele é super crocante. Só que tem uma química enorme. Mas já cortado? Já afiletado? Não, já uns quadradinhos, parece uma pipoca. Mas é bacon. Não, é porque, veja bem, essas coisas super processadas, né, cortadas, elas sempre levam algum experimento químico por cima, que a gente vai chamar de glutamato. Muita. Né? Colorífico, amaciante de carne, né? Levedura, extrato de levedura, levedura nutricional, glutamato monossódico, disódico. Olha, tem 150 nomes, eu não vou citar todos aqui. Quando eu olhei... Mas todos eles servem a mesma coisa. Quando eu olhei o rótulo, eu parei. Mas lá no início, eu usei. E usava os ovos. E teve cólica por causa dele? Não. Teve coceiras? Não, nem no nariz, nem no olho, essa sensibilidade à luz, nada disso? Não, eu sinto... Palpitação?
palpitação, coração acelerado, de vez em quando, assim, nada disso você teve com esse bacon da Dona Marta, então talvez ela fosse legal. O que tinha no rótulo que você descobriu? Ai, gente, tinha glutamato, os Tinha nitritos, glutamato. Glutamato, nitratos. querida. Eu não sei qual é o percentual. Nitrito, nitrato é sal. Aí tá o espinafre mais uma vez. Veja o exemplo do espinafre. Espinafre tem mais nitrito e nitrato que bacon. Ninguém fala disso, Sim, né? pois é. Toda planta tem nitrito e nitrato, afinal de contas. Certo? Sim. Para facilitar, pensa assim, colágeno, que as mulheres todas acham que estão perdendo, é carne. Colágeno de planta, o nome disso é glúten. 35 mil proteínas de glúten. E todas elas não servem para o ser humano. Não funciona bem quando você tem reação alérgica. Significa que você está botando para fora, não tem absorção. Esse prato subcolorido que você falou, com as 9 cores, é um absurdo da nutrição. Não existe isso. Se tiver um ingrediente ruim, você vai botar tudo aquilo misturado para fora. Não vai absorver nada. Hoje eu recebi uma pergunta dessa, multivitamínico, polimineral, nada disso funciona, pessoal. Eles ficam inventando histórias, mas a verdade é o seguinte, você tem uma medicina, uma alimentação natural, e você tem a dos Rockefellers, que é petróleo. Você não digere petróleo, tá? Então essa é a diferença entre as duas coisas. Quando os caras descobriram que dava para fazer medicina de petróleo, ele gastou todo o dinheiro em propaganda, criou histórias para marcar a medicina, que é a clássica, a tradicional, a que vem pela observação há milênios, foi taxada como alternativa. Mas ela não é alternativa. Ela é essencial. Ela é o começo dessa história, entende? Aí o cara vende petróleo como remédio, né? A firma que ele comprou para fazer esses remédios de petróleo, adivinha só, é a firma da anfetamina. Chama Pervertin. O nome já está meio parecido com perversão. A firma Pervertin em Berlim, antes da Segunda Guerra Mundial, produzia anfetamina e vendia para os estudantes, para o cara varar a noite estudando e ter as melhores notas possíveis. O Hitler era viciado em anfetamina e a Segunda Guerra Mundial é a guerra do crystal meth. Por isso que os soldados alemães eram tão temidos, porque eles mergulhavam assim, de avião e não desmaiavam. Os soldados entravam no Panzer. Não tinha medo, né? Não tinha medo. Não morria, não desmaiava, viravam super-humanos. Soldados aliados franceses morriam de medo dos alemães, porque o cara marchava 15 dias seguidos, entrava num submarino, que era um torpedo, e ficava 72 horas ali dentro, tentando bombardear qualquer navio inglês, à base de anfetamina. E a guerra só mudou de direção quando eles começaram a bombardear Londres. Aí os ingleses derrubaram um avião da Luftwaffe e encontraram uma caixinha de primeiros socorros com essa pílula de crystal meth, de metanfetamina, da firma Pervertin, criaram as próprias anfetaminas, que são os Rockefellers, e começaram a, né, botar os soldados deles também nessa loucura de guerra, né? Que aí não sente dor, não tem medo, parece ter toda a coragem do mundo, se torna super-humano, nunca fica cansado, não dorme. Olha, muitos pilotos ainda de astronautas também usam ainda, tá? Não aguentam a pressão dessa forma. Então, assim, usar aquilo que causa para solucionar o problema que é causado por aquilo que não tem solução dessa forma, né? Você não resolve nada, você cria mais problemas. O que é tipo diesel, né? É tipo petróleo, né? Estamos falando de petróleo, sim, certo? Gasolina, diesel, formaldeíde. Você vai lembrar, porque foi no Sul que ocorreu isso. Eu escutei falar disso na Alemanha. O escândalo da Parmalat, do leite da Parmalat, por causa do formol. Sim. Não foi no Sul que começou? Eu me lembro disso. Foi por aqui. Que despedaçou esse monopólio da Parmalat no Brasil, né? Foi o formol. Meninas, vocês estão usando isso para pintar o cabelo. E a gente consome, né? Quanta química, né, Peter? É muita química, né? É muita química. Olha como eles são espertos. Foi proibido o formol no leite,
né? Foi proibido. Quando você comprar um mate-leão de garrafa, um suquinho de uva, aí você lê ali, ó, benzoato de sódio, Tem aquilo é o tudo. formaldeíde, né? É o Benzoato de pré-formol. sódio O tem tudo. benzoato, o BA, é o formol. Bate no seu sangue e vira formol. Ele é o pré. Então, assim, se você tem um rótulo, você foi avisado, né? Essa garrafa de água aqui, da Minalba, testada pelos alemães, 10 mil nanopartículas de plástico. Né? É loucura demais. Flúor, agora eles estão colocando lítio dentro. Flúor e lítio, minha querida, é o Prozac, é o Xanax. Aí o cara toma anfetamina para ficar acordado, toma o Prozac para conseguir dormir, né? Você pega uma criança na escola que não consegue mais ficar 8 horas sentada, tem que tomar Ritalina para acalmar, né? Senão não fica sentada. Não faz exercício, né? Não consegue gastar energia. O ser humano, ele precisa gastar energia mental e física todo dia para poder dormir bem. Então você está aqui no segundo marcador, porque se você tem alergia ao leite, independente do formol, e aí você começa a se encher de creme de leite, queijo, etc. e tal, o seu nível de cortisol vai lá para cima, você não dorme mais. Você fica o tempo todo na insônia, dormindo mal. E se você dorme mal, seu cortisol está alto, é impossível você respirar profundamente para queimar a gordura. Então você tem que comer açúcar o tempo todo. Quem respira superficial, está com a barriga machucada, dilatada, não consegue respirar bem, profundamente, não relaxa. Quem não relaxa não queima gordura. Precisa do açúcar. Então isso tudo vai de mão em mão dada, né? A intolerância, a alergia, a sensibilidade começa na primeira dose. Aí na dose é repetida. Aí todo dia. Aí já não consegue mais parar. Né? É realmente viciante para o cérebro, como ópio. A gente depende desse momento em que chuta o balde, em que erra, ou a gente chama esse dia do lixo, dá diversos nomes para isso. Mas, Alessandra, uma pergunta bem simples, né? Você dirige carro. Sim. Se eu falar para você botar cerveja no tanque do seu carro, você vai achar que eu sou louco, né? Então, alguma coisa vai acontecer ali, né? Não vai andar. Hã? Ou vai andar capenga, que nem a gente fica depois de um dia lixo, né? Com dor aqui, o que você conseguiu, com dor ali. O que você conseguiu, Alessandra, foi religar os cavalos de força do seu Ferrari. E agora, com isso, você vai ter 300 anos de vida pela frente, uma renovação completa do corpo inteiro, todo o sistema do seu corpo, todas as células, a cada 7 meses. A cada 7 meses. A gente achava que era 7 anos, mas são 7 meses. Pois ou é. o tempo está acelerado, ou a gente está ganhando esse jogo. E isso, Peter, sempre me intrigou, né? Porque a gente tem essa renovação celular e sempre a fibromialgia, para mim, sempre foi derivada do meu tratamento de quimioterapia. Só que aquilo ali já saiu. Eu já renovei. E por que eu continuava com aquilo ali? Por que aquele sintoma de dor só me aumentava, só continuava? Tudo a ver com a alimentação. Tudo a ver com a alimentação. Eu enxergo isso hoje. Bom, também com alguns médicos que diziam que isso faz parte daquilo, né? A dor faz parte de ficar velho. A hérnia de disco faz parte de ser idoso. Isso eu nunca acreditei muito nos médicos, tá? Com relação a isso. Eu sempre achei que então, poderia... Eu vou dar esse ponto para o seu churrasqueiro Moro, o seu avô. O meu avô, Foque, exatamente, porque ali... eu vou dar esse louro, essa vitória para ele. Pena que eles bebiam cerveja, né? Que aí matou com tudo, né? Olha, eu sou alemão, cultura de cerveja, não fale mal de cerveja. Eu posso, você ainda não. Brincadeira. Veja bem, a cerveja não era tão ruim quanto é hoje. Hã? Mas a cerveja que causa aquela barriga dura, estufada. Não é a cerveja, é a levedura. Da cerveja. Calma. Vamos aos poucos. Vamos entender. Claro, a cerveja é cevada podre, na água, né? O cara pega a água mais limpa para fazer a melhor cerveja na Alemanha. Cerveja de verdade tem 3 ingredientes ou 4. Passou disso, não é cerveja pra gente, tá? Então, assim, quando você olha a Brahma, olha essas coisas,
ela tem 15 ingredientes, 20 ingredientes, estabilizante, acidulante, isso anti e aquilo anti, tá? Nada disso é cerveja pra gente. Cerveja é água, cereais maltados, talvez lúpulos, né? E é isso. É a levedura. Acabou. Então, eu não estou defendendo a cerveja também não, porque, olha, álcool destrói o fígado, ponto. Tá? Nunca se esqueça disso. Mas as pessoas não gostam de lembrar que o álcool vem do açúcar pela fermentação, esse destrói, faz barriga dilatada, faz o homem ficar grávido. Cerveja não serve para a mulher, muito menos para o homem. Tá? Acaba com todo o equilíbrio hormonal, que não é um ponto fixo, mas sim uma curva nas estações do ano, de acordo com a alimentação. Não é sempre igual. Tá? Então, assim, não é um ponto fixo, é uma gangorra. Se o estrogênio está alto, progesterona e testosterona está no pé. Né? Aí tem esse momento da ovulação, puf, vira para lá, vira para cá, e a gente está surfando essa onda aí, né? Entre aspas. Alguns comendo queijo, estabilizaram, tomando suplemento, tomando modulação hormonal, usando o chip, estão bloqueando essa ondulação. Isso causa estresse. Isso é como anfetamina o tempo todo, né? Sim. O Hitler, no final da guerra, estava tomando 3 injeções de anfetamina direto do Dr. Spritz. O nome em alemão para injeção é Spritz. Esse Dr. Spritz, que era o médico pessoal do Hitler, quando a guerra acabou, ele foi parar em Hollywood. Deve ter matado Marilyn Monroe, todos esses que morreram de barbitúricos na época, né? É a culpa desse mesmo médico que dizem que o Hitler surtou completamente no final. Que também devia tomar umas, né? Esse médico. Não, todo mundo tomava. Era a droga da época em Berlim, né? Berlim era a palavra, né? Pervertim, Berlim, é uma coisa praticamente... Os Rockefellers compraram essa firma para produzir esses remédios de diesel, a cocaína, o crack, né? Todos esses remédios, eles são modificados pela química da gasolina, do diesel. Tá dentro do crack é o refúgio da cocaína, né? Tudo isso para o cérebro explode, mas não é esse o tema, certo? É para explodir. Agora veja, os buracos no cérebro que o uso dessas drogas faz não é diferente do que o queijo faz com as pessoas. Não é diferente. Né? Será que aquele creme de leite antes, aquela manteiga, aquele queijo, né, antes de toda essa química que se dá para a vaca, por exemplo, né, vamos pensar sobre isso. O queijo aqui é tipo polenguinho, tipo gorgonzola, tipo creme de leite, tipo, porque pode patentear, né? A vida você não pode patentear, entende? Então, assim, não dá para você patentear o açaí. Eu sei, eu tentei. Tá? Foi uma das razões por que eu vim para o Brasil. A gente começa a falar bem do açaí, o cara vai lá e põe o espessante dentro. O nome desse espessante é goma xantana, que é o xantana campestre, que é o fungo de parede, que ele joga um banho de cereal transgênico e produz a vitamina C, que vocês estão tomando em suplemento. Nada disso é necessário se você come a gordura do porco, do boi. Não é necessário suplementar. Não existe deficiência crônica de magnésio no brasileiro. O magnésio está na gordura do porco. Esse é o campeão de magnésio. Altamente absorvível, entra maravilhosamente bem. E aposto que o seu avô guardava as carnes de churrasco dele, o avó, que as mulheres são mais inteligentes, botava todas as carnes antes do churrasco na banha do porco, porque não tinha geladeira. Dos meus avós paternos, sim. Dos maternos, quer Pronto. dizer. Dos maternos, que eram alemães. A minha avó guardava carne dentro da banha. Isso eu me lembro. Claro. E a gente comia Claro. banha. Minha mãe comia banha no pão. Sim. Banha no pão. Torresmo. Torresmo é suplemento, pessoal. Torresmo, morcilha, tudo isso era à vontade. Morcilha. Né? E Peter, assim... Era café da manhã, às vezes, morcilha. Comia café da manhã, morcilha? Sim, morcilha Claro. preta, branca, queijo de porco. Eu fui criada comendo pé de galinha na sopa. A minha avó matava uma galinha e ia tudo para uma sopa. E as partes mais, assim, eram para as crianças. A crista da galinha, o pé da galinha, a moela. Tinha uma pecinha que até hoje eu não sei o que é, vamos ver se você sabe, que a minha avó chamava de milce.
Milce. Miltz. Milce. Miltz. Milce. Era uma bolinha, assim, da galinha. Uma bolinha pretinha. Deve ser o baço. Deve ser o baço. Miltz é baço. Só tinha uma. Daí era para as crianças. Então, assim... então deve ser o baço. Eu comi isso a minha infância inteira. Até sou do interior, depois vim morar em Porto Alegre e aí começou né? Comer só lanche, aquela creme coisa. De leite, daí veio sorvete, aí a o saúde, hambúrguer. aí a saúde foi por água abaixo. Mas, Peter, vamos falar de novo do ovo, a questão do ovo. Eu ia falar, a gente ia falar, por que o ovo pode não ser bom nesse momento de cura do intestino e de desparasitação? A gente precisa colocar o pingo no i, né? Vamos ver, não é porque é carne que é bom, depende muito bem do que você está dando para o animal, certo? Essa tem que ser a luta. Quanto mais natural o animal se alimentar, melhor está o fígado dele, está o rim dele, porque na carnívora virou moda. Tem que comer os miúdos, né? Tem que comer as vísceras. Não tem que comer as vísceras. Não precisa. O fígado é para quem está doente. Se você não está doente e o animal também não está doente, então o fígado dele também não está cheio de toxina, né? Uhum. Mas a história da margarina fecha com isso, tá? A margarina, que é o óleo vegetal, foi usada para explodir o fígado do ganso, né? Para produzir o patê de ganso, patê de foie, né? Então, assim, a margarina já é a história da destruição do corpo do animal, seja homem, cavalo, o que quer que seja, pelo óleo vegetal, que era mais fácil de entubar. Aí quando ele percebeu que ele matava os gansos antes, então ele resolveu botar cúrcuma, fazer uma hidrogenação, porque a gordura vegetal naturalmente é líquida. A gordura animal é que é cremosa, né? Aquela cremosidade ele tem que construir quimicamente. Gordura hidrogenada, tá? Não tem nada pior no mundo pra gente hoje. Todo mundo, a pandemia de verdade é a explosão da vesícula. Todas as mulheres que eu conheço que estão no vegetarianismo estão com a vesícula explodida, né? Então, assim, a vesícula é a rainha, rege o general que é o fígado. Se a vesícula não consegue esguichar a bile, né? O que acontece é que faltou mastigação de gordura. Então, mastigando a gordura, a bile esguichada no estômago, e aí não tem parasita. Porque esse ácido estomacal mata o parasita que entra nesse ácido que dissolve carne e gordura, mas não dissolve a fibra vegetal. Na mistura que a gente tem um problema grande. Então, aí sim há uma possibilidade de parasitismo. Não se esqueça que o ovo é usado para cultura de parasita, para você produzir o adenovírus, para você produzir bactéria, né? A bactéria que produz a B12, para o vegano, a única que funciona, a cianocobalamina, ela é produzida em cima dos ovos. Não tem veganismo, é só imaginação. Eles acham que são veganos, mas são obrigados a comer a B12 produzida nos ovos. Ah, não tem. É mentira. Come a própria parede intestinal. Mas a dica está nessa questão. Se você produz bactéria, fungo, parasita no ovo, então a pessoa que já está com parasita na barriga, quando ela come ovo, ela passa mal, ela tem enjoo, ela tem dor, ela tem diarreia, justamente no lado direito do abdômen, na última parte do íleo, que é o intestino delgado, que a gente chama de íleo terminal, antes da válvula que separa o intestino delgado, o intestino fino, do intestino grosso. Quando essa válvula abre, diarreia. Então, assim, a diarreia, a cada vez que come uma salada, uma fruta, a dor ali, é o tal da endometriose. O fungo é o pólipo, que perfurou a parede intestinal e criou ali um cogumelo. É o cogumelo, o pólipo é o cogumelo. O mioma é uma citadela. Todas essas cicatrizes aderidas, né, que fazem os músculos ficarem sem elasticidade de movimento, então os músculos que a gente chama de esqueléticos ficam sem capacidade de absorção da dor na cólica, né, do intestino, do movimento intestinal. Então a pessoa sente dor na periferia inteira, isso se chama fibromialgia. Na sola do pé, no tornozelo, na batata da perna, no joelho fica bambo.
nos olhos, aquelas moscas volantes, aqueles pontinhos pretos que vão pelos olhos, isso é o fungo negro na retina. A catarata em cima da córnea, nada é diferente disso, afinal são as cáries. Olha, Alessandra, você vai pensar, você é uma pessoa que pensa lógico, que tem muito conhecimento já e experiência. Pensa assim, o ser humano ia lá, quebrava o fêmur do animal e comia o tutano. Aquilo é a gordura dentro do osso, certo? Uhum. Tá. Ninguém vai discutir sobre isso. Então, assim, na última conversa com a Virgínia, ela estava falando da dentina. Aí eu fui olhar, bem, a cárie quebra o osso, a parte óssea, e aí você olha ali dentro, tem um amarelinho, uma coisa mais suave, que não pode ser nada diferente do tutano. Aquilo é a gordura, ele dá o nome de dentina, tá? Então, o osso do dente se conserta, mas a dentina não? Claro que sim, aquilo é a gordura. Se você pega o cérebro e faz um corte, né? Você olhar dentro, aquilo é gordura. Sim. 65% de gordura, Cérebro é pura gordura. Talvez 30% água. Não, não é pura, ele tem água, né? Ele tem água e agora tem fungo. Se tá no olho, tá no dente, tá no ouvido, tem que estar dentro do cérebro, né? Parkinson. Mas assim, se você... mas o cara lá na Índia, ele cortava o crânio do macaco e servia como sobremesa, como se fosse um sorvete, porque sorvete é gordura, né? Servia congelado o cérebro do macaco como sorvete. Eu sei que parece nojento, mas é uma delícia. Imaginar. É importante. É. Então, assim, a gordura é o sorvete, hiperpalatável, desce maravilhosamente bem, traz todos os suplementos, desde que não seja gordura hidrogenada, que é margarina. Né? Sorvete brasileiro é margarina. É margarina com aroma artificial, com sabor artificial, com espessante químico. Aquilo é tinta de parede que a gente dá para as crianças. É. Então elas estão estrábicas, estão com problema de dor de garganta o tempo todo. Antigamente, olha só isso, antigamente as crianças que estavam com amidalite, dor de garganta, operavam e tomavam sorvete. Mas não é mais isso. Desde o Goji Berra, tal do sorvete de iogurte, não é mais isso. É margarina hidrogenada com espessante químico, tinta de parede. É verdade. É isso que a gente dá para as crianças. Hoje eu estava conversando com essa menina de Angola, eu mostrei o house para ela, sabe aquela balinha house? A balinha house começa com gordura hidrogenada, margarina. Aí passa para o aspartame edulcorante, que eu nem sei direito o que é, mas é um que dá cor, né? Corante. Né? Aí chega no talco. Não. A bala house tem talco. Não. Você comeria talco? Se eu falar para você come talco, sabe para quê? Para a bala não grudar no calor, né? Sim, não ficar no papelzinho ali, não grudar todo. A gente dá para as crianças. Come, E aí chama a dor que ela tem de fibromialgia, mas não chama de cólica intestinal. Você tinha as cólicas. Você pôde perceber. Você recebeu a informação correta e agiu. E olha como você está linda, maravilhosa, jovem. Parabéns. Eu só posso bater palma. Porque, olha, todas as pessoas que estão te escutando, conhecendo o seu caminho, têm a mesma possibilidade, não é? E eu só posso desejar isso para todos vocês. Não acreditem em tudo. Escuta o corpo. Confia no corpo. Aprende a tocar para fazer o diagnóstico próprio. Porque essa coisa do brain fog é ressaca. O cara toma um porre e no dia seguinte ele está de ressaca e ele não consegue pensar. E a gente tem ressaca... Não quer ir na luz. Quando eu saio da carnívora e eu tenho ressaca. Dependendo do que eu consumir. E eu não saio muito. Absolutamente ressaca. Ressaca, né? Absolutamente ressaca. Porque não é a quantidade, é a informação. A informação o corpo te dá antes. Porque quando você está caçando, se você está na floresta e você come uma frutinha, você pode morrer. Então seu corpo que tem memória ancestral, ele vai falar assim, aquilo ali dá dor de barriga. Antes de você se envenenar, ele te dá uma informação. Quando é o fígado, quando é o pâncreas, quando é o baço, ele avisa antes. Ele tem que te dar um formigamento na língua, quando você botar na língua, ele vai te avisar na língua. Aí você, gosto ruim, amargo,
azedo, sei lá o quê, cola, entende? Você já recebe essa informação antes de tentar digerir aquilo tudo. E a função é sempre a mesma. Você chega numa floresta que você não sabe o que comer, você observa os animais silvestres. Como eles estão, o que eles estão comendo, certo? Então você vai no McDonald's. Imagina o McDonald's como floresta. Agora você vai lá no McDonald's, observa aqueles animais silvestres, careca, gordo, comendo hambúrguer, gritando um com o outro. É isso que você vê lá. Porque fica agressivo. Mal alimentado, faminto, subnutrido, você tem mais agressividade para poder caçar mais efetivamente. Obesos, o cara vai falar para mim subnutridos. que você é um obeso subnutrido. É isso que nós temos. Obeso, inflamado, subnutrido. E olha, o número é assustador. Nós estamos agora, assim, no Brasil, em 55% das pessoas adultas obesas. Eu não estou falando de obesidade infantil, não, que está se multiplicando a cada ano, tá? Estou falando de adulto. 55%, ou seja, mais que a metade. Isso aí não é só obeso, não, é obesidade mórbida. 83% dos adultos têm sobrepeso. Então você anda aqui na praia de Copacabana, os homens estão grávidos, carecas, andando, os senhorzinhos estão andando todo assim, ó. Curvado. Parece o voo do urubu, né? O voo do urubu, que o cara faz assim, tá cheio de dor ali, tem que botar o braço para trás e vai andando assim. Né? Olha, Peter, ainda que os cariocas andam na rua, porque aqui no sul os velhos estão dentro de casa, tá? Pior ainda. Eu confesso, para minha tristeza enorme, que eu ainda não estive em Porto Alegre, não conheço o Brasil inteiro, mas não conheço o sul do Brasil. Então, nunca fui a Foz do Iguaçu. Eu fui uma vez a Gramado e Canela, claro. Tem vários convites, mas eu não consigo. Toda vez que eu penso em ir, eu ia lançar o livro aí em Porto Alegre, tinha o convite para ficar numa casa maravilhosa, não rolou por causa da pantomima. Pantomima. Né? Então, assim, quando a pessoa está toda torta, é preciso liberar esses pontos para a funcionalidade voltar. Tem que tocar. É preciso tocar. Esse é o protocolo do Peter, tá? Os outros não. Os outros pertencem a todo mundo, usa. Mesmo os toques eu mostro exercícios simples. Eu postei algumas coisas. Melhorar. Eu postei lá no meu grupo algumas coisas de toques seus, né? E também queria falar para o pessoal que está assistindo aqui que o Peter vai continuar fazendo os grupos aqueles de aulas, Peter, dos toques, como eu fiz contigo. Não, então, eu tô agora a pouco, né, distância, se a guerra continua, né? A guerra não mudou. Eu tô na trincheira. Vocês podem achar que a guerra acabou, mas aí a Ucrânia, o que tem a ver com o Brasil isso? Não estou falando dessa guerra. Estou falando da globalização, né? De um lado, o globalismo, para falar a verdade. Porque a globalização é um mercado aberto global, não é sem problema. O problema é a questão política que está tentando mostrar para vocês que vocês são fracotes, que vocês não suportam a vida, a exploração da vida. Vocês são cientistas, vocês têm que explorar a vida, vocês não podem ter medo de tudo, de sair na rua, né? E ficar na escuridão, porque o fungo gosta de águas paradas. Açúcar alto, insulina, resistência, não dorme mais, cortisol alto, e aí o estrogênio, que é, né, o terceiro marcador dessa história. O estrogênio alto impede a progesterona e a testosterona porque a progesterona e a testosterona alta que permite a gravidez, afinal, a fertilidade humana. Então eles estão querendo diminuir a população por diversos métodos. Essa guerra que eu estou travando há mais de 20 anos, tá? 22 anos para ser exato. Eles me reconhecem, eu reconheço eles. Eu entendo o lado deles, mas não está certo. Eles não podem resolver tudo dessa forma. Então eu não sei o que vai acontecer amanhã, nos próximos 3 meses. Eu tenho plano A, B, C, D, E. A escola está aí, o segundo livro está pronto. Tem um primeiro livro, né? Esperando, né? Por acaso, eu estou esperando para ver o que vai acontecer, porque esse esforço todo que a gente faz para depois ser assassinado virtualmente, censurado, só porque a sua história de vida, a minha história de vida, a minha existência, não vai ser eliminada pela censura deles. É impossível parar de falar sobre isso, eles vão ter que me assassinar.
ou eu eles, né? E já houve essas histórias todas. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito estranho da história da humanidade, mas nenhuma novidade. Já passamos por isso algumas vezes. O que vai acontecer amanhã, eu não sei. Mas o pensamento é assim, enquanto eu puder, se alguém tiver pergunta, vai no direct, entra no grupo. Eu sempre tento responder. Eu estou dando uma olhada até nas perguntas aqui do pessoal. Achou alguma coisa interessante? Bom, pessoal, assim, sobre o protocolo, tá lá no meu grupo, tá, do Telegram, no grupo da Terra do Pi também, o link do grupo do Pi tá no perfil dele, quem quiser entrar lá no grupo, né, fazer perguntas também, né, Peter? E no direct, por favor. No direct, né? Também, o protocolo tá lá, né? Depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas ali no meu stories, pra gente não ficar fazendo muito questionamento aqui, mas basicamente o pessoal perguntando aqui sobre a OX, qual usar, tá lá no protocolo também, 10 volumes, tá, pessoal? E... Não é só isso, é importante prestar atenção, porque a OX, ela não tem gosto. Quando ela tem gosto, porque é só água e oxigênio, né? Quando ela tem gosto, ela tem um estabilizante. Então, se você estiver em Portugal, nos Estados Unidos, você compra o food grade. Tenta comprar no Brasil também. O food grade é aquele que não tem nenhuma química além da água e do oxigênio, o peróxido de hidrogênio, sem etanol, por exemplo, que você encontra no Brasil, uma que tem etanol. Você não vai beber etanol, você não é um carro, né? Para começar. Então, assim, água oxigenada, falei, escapou, né? Ela tem que ter um estabilizante que pode ser o ácido pirofosfórico, que é o mesmo que está na Coca-Cola, no mate, e a fenalcetina. Esses são ok's. Tem, né? Duas mas marcas também, assim, que eu coloquei lá no meu grupo, que são só esses 3 ingredientes aí. Beleza. Então você já sabe. Eu normalmente compro aquela azulzinha da Farmax. Farmax, né? É a que eu uso também. E a Lifar também. Certo. Aí, é a mesma composição. A Lifar. Essa aqui é, sei lá. Porque a food grade aqui é muito difícil de encontrar. Bioquímica essa. Muito. É proibida. É muito difícil de achar e a gente acha no Mercado Livre, só que eu não fiquei com segurança de comprar a food grade, porque eu não sei quem é que está vendendo, não sei nem o que tem dentro. Né? Então, eu prefiro... Mas o seu corpo sabe. Alessandro, o seu corpo sabe. Você precisa saber testar. Todos os seus alimentos vão estar iguais. Hã? Eu já eu testei e não comprei. Eu achei que eu não deveria comprar no Mercado Livre uma água, então eu uso a azulzinha essa, né? Pois bem, se você recebeu a informação, confia. Pois é, e o questionamento também que eu vejo que as pessoas estão perguntando é, dá para usar continuamente? Também é o corpo que responde, né, Peter? Não, veja bem, água e sal, água e oxigênio não faz mal a ninguém, como o sol não faz mal a ninguém. Né? Não tem como você passar mal indo ao sol regularmente, nem respirando oxigênio. Né? Então, água food grade, água com oxigênio, não pode beber pro resto da vida. Né? Você precisa respirar o oxigênio. E o oxigênio desativa o parasita. Inclusive, o protocolo da década de 60 desse bioquímico brasileiro, que eu esqueci o nome, eu só esbarrei nesse livro por acaso. Né? Ele dava 60 gotas por dia para as pessoas doentes. Né? É a terapia de ozônio barata, vamos falar assim. Né? Porque a água oxigenada ela já é diluída em 3%. Dentro de um copo d'água, então, é 0,00 nada. Absolutamente nada. Né? É quase nada. Então ela passa dentro da água pelo seu ácido estomacal, quando ela chega no intestino, ela abre o oxigênio, desativa o parasita, acabou a história ali, né? E depois dela oxigenar o intestino, limpar os intestinos, ela começa a ir para o sangue e vai oxigenando o sangue também, de acordo com esse bioquímico brasileiro, tá? Mas como foi proibido no Brasil e no mundo, esse americano pegou e também existe um livro do americano, chama One Minute Cure, também a cura de 1 minuto, é a mesma história, ele pegou o protocolo do brasileiro, para o brasileiro foi proibido, ele saiu vendendo isso aí. One Minute Cure, a cura de 1 minuto. Não sei se já não está esgotado, se não está proibido, porque isso ocorre muito. Né? Então, a verdade é que não tem limite para oxigênio nem água. Ao contrário, a combinação do bicarbonato de sódio com a água
É impressionante a capacidade desses dois componentes de melhora do corpo. Mas a gente tem visto isso no MMS, né? No dióxido de clorine. A diferença do bicarbonato de sódio e água oxigenada combinada com esses dois aqui que tem cloro, é que cloro não faz diferença entre bactérias aeróbicas ou anaeróbicas, que são os tais parasitas, tá? Mata tudo. Então, o bicarbonato de sódio com água oxigenada, o bicarbonato limpa a sujeira e a água oxigenada penetra mais profundamente. Então é uma combinação muito interessante, né? Mas, mais uma vez, não é o meu protocolo. Eu falo sobre essa possibilidade, mas eu não tenho mais acesso ao estudo acadêmico que eu tinha antes, na época da low carb. Eu estava dentro dos grupos de controle, eu estava estudando junto as primeiras cadeiras de evolução nutricional, eu estava estudando dentes de múmias, de 35 mil anos para cá. Então, assim, a verdade, ela vem à tona de qualquer maneira. A gente não tem que se preocupar, a gente tem que se ocupar. Mas nem tudo nesse caminho está claro. Então, o Peter, eu não recomendo nada que não seja 3 semanas, na quarta para, 3 meses, no quarto mês para, 3 anos, no quarto ano para. Eu sempre tenho esse biorritmo no pensamento. 3 semanas, troca, faz outra coisa, tá? Só uma 3 observação meses, também, troca. Peter, também, o pessoal pergunta bastante, coloca junto o bicarbonato, não separado. Faz o copinho com a OX e o copinho com o bicarbonato. Não, leia o protocolo, né? Então você tem um copo de bicarbonato, toma um shot, depois você toma um copo de água, toma um shot. Separado. Mas tem gente que mistura para nebulizar, não tem problema, na mistura não tem problema, tá? Mas no fundo o que eu quero é que as pessoas... Com os dois? Com os dois. Eu tenho essa... a minha vontade de fazer um protocolo de copo separado, né? Bicarbonado, né? É hidratar mais. Né? Eu quero que as pessoas bebam mais água. É uma então, forma assim, de também tem mesmo. uma questão dos óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, uma gotinha de tea tree no umbigo resolve muita coisa. Tenta essa. Eu também não é meu protocolo. Eu não trabalho com aromaterapia. Eu uso direto. Não é o meu lado da história. Eu uso direto, uso na pele, assim, uso como desodorante junto com óleo de coco. Perfeito. Uso perfeito. Aí tem essas questões, né? Se o cara não eliminar o flúor da pasta de dente, não eliminar o parabeno, o alumínio do desodorante, começar a usar esmalte de chumbo, batom de chumbo formal na cabeça, não precisa pensar em mais nada disso, né? É besteira. Bebe água, Coca-Cola zero, com maionese Hellmann's e hambúrguer do McDonald's, bem, pra quê, né? A gente vai falar de qualquer coisa. Isso não é o proativo. Isso é aquele que é sem noção. Não é? Siga as crianças. Follow the babies. Eles sempre sabem. Então, essa é a pergunta fundamental. Eles ainda se lembram, a gente que esqueceu. Se você botar com uma costelinha de porco na frente do bebê e botar ali um espinafre, eu sei muito bem o que ele vai pegar e eu garanto que você também sabe. A minha filha só comia carne e tomate. Aí quando ela começou né? Quando ela começou a ir para a escola, eu disse, meu Deus, eu vou ter que mandar carne e tomate. Era o que ela comia. Depois ela começou a comer pão. E até hoje ela não é muito de bolo, pão, assim, come, né? Mas, né? Mas me eles diz, são inteligentes. Você comeu tomate na frente dela, não comeu? Você comeu tomate na frente era dela. o tomatinho cereja, porque era bonitinho, então ela gostava de comer. Mas assim, a escolha é a carne. Sempre foi a escolha das crianças. A minha esposa, a Hannah fala o tempo todo, licopeno. De onde que ela tirou isso? Por causa do câncer de próstata, né, Peter? O licopeno é famoso. Para prevenção. Não, mas eu acho que essa não é... Veja bem, eu acho graça, né? Essas coisas. Eu fico pensando no Homem da Idade da Pedra com o bife de mamute, né? Tendo que pegar um tomate pelo licopeno. Olha, outro dia passou assim no grupo e eu debochei. Eu não deveria debochar. Porque nós todos estamos nessas questões, tá? Mas assim, pensa assim. É muito importante pensar sobre a vitamina A. Nós somos seres humanos, não é como o rato, que tem uma conexão forte nos bastonetes com a vitamina A. A vitamina A é a dos olhos, tá? Para enxergar.
Então, assim, quando a gente olha na luz fake, seja essa incandescente ou a luz azul do celular, do computador, da televisão, o que acontece é que a vitamina A se separa dos bastonetes. Tá? E sem vitamina A, você não consegue produzir vitamina D no sol, mesmo com colesterol na base da pele. Então, quem está olhando na luz fake o tempo todo, não gosta de ir ao sol. Faz sentido isso? Os adolescentes de É uma hoje. novidade. É uma novidade, porque nunca a gente namorou alguém que tem um tablet na frente da cara. Começamos agora, né? Certo? Triste Então, realidade. o Wi-Fi, a digitalização, essa luz azul. Para mim, eu só vejo propósito, sabe? Eu vejo realmente alguém por trás dessas armas digitalizadas ou químicas que estão nos afetando. A disrupção endócrina, ela existe pela luz azul, né? Pela luz fake. Sim, porque ela A gente altera o testa isso. teu relógio circadiano. Sim, sim, Dá um sim. A primeira vez que eu testei isso na Áustria, era aquela luz incandescente, fluorescente, na verdade, fluorescente que tinha no IKEA. Então você testa no IKEA e você perde imediato. Só de você estar embaixo da luz, você perde força. Aquela luz halogênica perde, destrói o seu sistema imunológico. Aquela luz que fica, a fluorescente, ela fica naquele pisca, pisca, pisca. Essa luz, para mim, a impressão que dá é que ela me tira do ar. Eu não consigo, me manter numa fluorescente. Ela permite a hipnose, né? Exato. Entende? Tu fica hipnotizado. É bem essa sensação. O seu campo sensação. magnético fica assim, ó. Murcho. E o campo magnético do ser humano é uma bolha de 6 metros. Né? Fora do espaço do tempo. Qualquer mãe sabe disso. Você pensa na sua filha, toca o telefone a ela. Sim. Só que a gente está só que a gente tá com o nosso campo eletromagnético murchinho, né? E aí entra essa parte que você falou logo no início, que a maioria já deve ter esquecido. O pensamento da Cândida aurea, do Cândida albicans, do fungo negro, é vergonha e culpa. São exatamente as frequências mais baixas de todos os possíveis sentimentos humanos. Parabéns, Alessandra. Fico muito feliz de saber que eu já posso morrer feliz sabendo que tem gente como você por aí levando essa mensagem, entende? Porque antes eu estava sozinho levando tapa na cara. Graças agora a eu posso distribuir alguns Peter. também. Graças a você. Você deu para mim foi assim um up, um ânimo assim de entender e de conseguir enxergar o que estava acontecendo comigo, de conseguir virar, sabe, essa chave, de conseguir ter mais vida, de conseguir ter mais alegria no meu dia. Né, de sair dessa vergonha, do medo, né, dessa vibração baixa que a gente fica com a dor, porque a dor te deixa numa vibração muito baixa, né, o campo energético fica murcho. Exato. Então, assim, eu me sinto viva. Na necessidade de compensar o tempo todo com drogas, né? Eu vou falar drogas claramente, tá? O hambúrguer é droga, Coca-Cola é droga, tudo que é químico é droga. Tudo que altera é droga. Isso. Né? Passando o dia inteiro comendo doce para compensar, né? E ficando cada vez mais inflamada, cada vez mais gorda, a autoestima lá embaixo. Né? Hoje eu tô com 22 quilos a menos de dezembro para cá. E não era o meu objetivo, mas para mim isso foi um presente, né? E um bem-estar, ânimo, tudo de bom. Então, e esse presente que a sua alma, Deus te deu, e o Peter talvez ajudou um pouquinho, abriu alguma porta, mas não é verdade apenas, porque tem muita gente já trabalhando nisso. Né? Esse presente, você agora está conseguindo, tendo a capacidade de distribuir. É isso que faz a sociedade, né, viver. Não pode esconder a cura, tem que distribuir. Porque tem lugar, espaço para todo mundo. Imagina assim, nós estamos aqui no Brasil, no máximo 400 mil pessoas fazendo low carb, paleo, carnívora, jejum intermitente, 450 mil talvez. Então, 200 e quantos milhões de brasileiros, não é? Sim. Tem tanto mais ainda. Tem muita gente. Tem tanto espaço. Sim. Né?
a gente vai alcançar esse mundo todo. No mundo são 30 milhões apenas de pessoas, sem falar do mundo mais natural, que ainda está em caça, que não quer ser desenvolvido, que nem olha no celular, nem sabe que licopeno tem no tomate, né? Mas eu também acho o tomate. Fala para sua filha que eu também acho o tomatinho cereja uma graça e gosto de comer ele. ai, ela gosta, ela Fala que o come, Peter falou isso. come de sobremesa. Então, assim, eu prefiro. Ela come mais. Ela diz, mãe, tomate é uma fruta. Eu gosto de tomate, eu não gosto de fruta. Então, come tomate. Né? Entre. Não, o tomate é um fruto. O tomate é um fruto que pertence à família dos Nachtschatten, que em alemão significa a sombra da noite. É um soporífero, como o alface. O alface e o tomate são muito próximos um dos outros, por incrível que pareça. Então, assim, o nome é Night Shadow. E o Night Shadow, de verdade, são aquelas plantas que têm aquela cor meio... aquelas folhas cheias de coisas brancas. Aquilo mata as pessoas, tá? Então, assim, não é para ela comer muito, não. Mas de sobremesa, esse é o caminho certo. Comeu a gordura, comeu a carne, aí você ainda sentir vontade de comer o licopeno do tomate, causa muito menos problema do que você comer um pouquinho de carne, um pouquinho de tomate, um pouquinho de carne, um pouquinho de tomate. Né? Então, assim, estratégia é tudo na vida, né? Pois é. Não teria tomate de licopeno o ano inteiro, e essa é a questão das estações do ano, restringindo naturalmente a nossa alimentação. Né? Tá? Lembrando que a gente então, está no inverno. Bem, vocês com certeza, a gente no Rio de Janeiro nem 6 graus aqui, Peter, tá de lascar. Olha, esses 2 dias aí foram bem frios, tá? Tô aqui com o ar ligado. Tem uma lareira. Ar ligado, né? porque tem que ter recurso. Eu não sei se a gente respondeu todas as perguntas que vieram, mas a gente já conversou bastante tempo. Nossa, a gente eu já me diverti bastante. acho que já estamos a quase 2 horas, né? Vou deixar o Peter descansar. Gente, assim, ó, vou abrir caixinha de perguntas lá no Stories e passem DM pro Peter também. A gente vai ficar sempre em contato, né? Aí, pelo Instagram, vão perguntando que a gente vai respondendo, né? Que não foi possível abordar hoje. Exato. Eu vou dizer, então, olha, seja um cientista cidadão, faça a experiência. Descubra para si próprio se é bom ou se é ruim. Não acredita no Peter, não. Mas a Alessandra tem experiência própria de vida. Nela você pode acreditar. Para ela funcionou, deve funcionar para você também. Então, Alessandra, eu vou te mandar um beijo. Né? Adorei ver você tão bem assim. Continue, não pare, porque ainda tem grandes benefícios pela frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Obrigadão, Beijo. Peter. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.